Olá, meu nome é Lirian Angélica, eu tenho 33 anos, eu nasci em São Paulo, mas eu moro em Belo Horizonte desde janeiro de 1989 e eu sou pedagoga formada pela UENG. Sobre a minha relação, né, com os aparelhos audiovisuais, a primeira recordação que eu tenho é de quando eu vim para Belo Horizonte, que eu ainda era bem pequena, que eu tive a relação com a televisão Telefunken, que era a televisão usada pelos meus avós, né? E naquela época não era muito comum as pessoas terem várias televisões em casa. Então era muito comum a gente ver nas casas das pessoas uma sala só para ter televisão. Mas o que eu mais gostava mesmo era da rádio. Nós tínhamos em casa o hábito de ficar torcendo para que na hora que a música que a gente gostava tocasse na rádio, o locutor, né, o radialista não interrompesse a música e nem falasse no meio dela, porque a gente sempre estava gravando com fita cassete. E a gente também, né, achava, eu e a minha irmã, por exemplo, dos passeios mais legais da nossa infância era ir a uma loja para poder comprar novos LPs. Sobre o cinema, eu tinha o hábito, né, de ser levada pela minha mãe, normalmente no mês de julho, aos filmes da Disney. A maioria das crianças que eu convivia tinham videogames, mas eu nunca tive videogame ao longo da minha vida. O primeiro contato que eu tive com o computador foi em julho de 1995, quando a minha irmã fez 15 anos. E aí ela pediu de presente de aniversário um computador. O computador que a gente teve foi um computador tipo 486, que ele funcionava pelo MS-DOS. E ele não tinha, né, acesso à internet, mas o que eu mais fazia nele era jogar joguinhos como o Campo Minado, que eu sempre gostei de jogo de estratégia, e também desenhar no Paintbrush. Em 2001, eu tive o primeiro computador com acesso à internet. Nessa época, eu já usava muito o computador para fazer trabalhos de escola e pesquisas. Principalmente durante o ensino médio, eu usava mais ainda, mas tinha sempre aquela questão de que, como a internet era discada e ela era cobrada com a conta de telefone, então a gente tinha que observar os horários de pulso único, né, para poder entrar na internet para não pagar uma conta muito alta. Então era muito comum na minha época de estudante de ensino médio esperar da meia-noite para poder entrar na internet e fazer meus trabalhos. Em 2004, nós tivemos o primeiro computador com internet a cabo. Aí isso facilitou muito a minha vida enquanto universitária. O meu primeiro celular foi quando eu tinha 16 anos. Ele literalmente era o celular mais básico e barato que tinha e ele servia para eu poder ligar para minha irmã, para ela me buscar quando eu saía às vezes à noite e aí ela precisava de me buscar, então era para eu comunicar com ela. Sobre televisão aqui em casa, nós usamos duas televisões. Uma televisão no quarto da minha mãe, com TV a cabo, né? TV por assinatura. E eu, assim, ela vê muito mais televisão que eu, ela gosta muito de telejornais, gosta de assistir telejornais de várias emissoras. Já eu nunca tive o hábito muito de ver tanta televisão, então eu costumo ver, assim, raramente, né, programas que eu gostava quando eu era criança, como Chaves, Turma da Mônica, e eu também gosto do Jornal da Cultura, e eu também gosto de ver jogos de vôlei. Na televisão da sala, que é uma Smart TV, eu uso ela mais para colocar vídeos do YouTube de música e também assisto jogos de vôlei também pela internet. Sobre o meu celular, eu uso ele mais para telefonar, porque eu ainda gosto muito de falar ao telefone. Eu uso também para fazer chamadas de vídeo. Eu gosto também de olhar e-mail, de fazer pesquisas simples.
como, por exemplo, procurar o significado de uma palavra quando eu estou lendo um texto e eu não sei o significado, procurar a resolução de algum exercício que eu esteja com dificuldade de fazer, para ver se eu consigo superar essa dificuldade. Eu gosto também, né, de verificar, né, e-mail, WhatsApp. No momento, né, eu não estou usando mais redes sociais como eu usava antigamente, como redes como Facebook, Instagram, por causa que hoje em dia está muito difícil nessas redes sociais você expor o seu posicionamento político e literalmente não ser linchado, né? Sobre o notebook que nós temos aqui em casa, né, e questões de microcomputadores e tudo, nós temos apenas mesmo um notebook e um tablet, que normalmente é usado só por mim mesmo, né? Aqui em casa somos só eu e a minha mãe. Então eu uso o notebook para fazer meus trabalhos, e o tablet eu gosto de usar para poder fazer minhas leituras de texto, leituras de livro, né? E sobre a questão das novas tecnologias e o que para mim há de vantagens e desvantagens, né? A vantagem que eu falo da tecnologia é a questão do acesso, né? Mais amplo a informações. Porém, eu vejo muitos problemas com isso também, como o crescimento das fake news, das fontes não confiáveis, né? E que muitas vezes também as relações interpessoais são muito prejudicadas, né, através da tecnologia, porque elas podem até ser facilitadas com as pessoas que estão longe de nós, mas muitas vezes a gente não faz questão de saber nem como as pessoas que estão próximo, que às vezes vêm até debaixo do mesmo teto da gente, a gente não sabe muito como elas estão, mas em compensação a gente acaba tendo um acesso maior de informações a pessoas que estão distantes, talvez até do outro lado do planeta. Outra coisa que eu acho ruim é que eu sou uma pessoa que gosta de fazer coleções, principalmente de CDs. E com essa nova onda de plataformas digitais, muitas vezes a gente não encontra o material físico, né? Que nós, colecionadores, gostamos tanto de ter. Outra coisa também que eu vejo que é uma desvantagem é que com a informatização da maioria dos serviços de empresas privadas e de órgãos públicos, nós temos muito problema de não conseguir muitas vezes entrar no sistema, desses sistemas não funcionarem, em especial dos órgãos públicos, o que muitas vezes prejudica, né, o acesso que o cidadão precisa ter, muitas vezes causa problemas diversos, da pessoa ter que muitas vezes acionar a justiça porque não conseguiu fazer algum procedimento dentro do prazo e por causa dessas questões técnicas. Então eu acho que isso é uma grande desvantagem. Eu acho que deveria ter um modo de acesso do cidadão que não fosse simplesmente só pela internet em certos casos. Sobre o futuro, eu penso muito que a questão, né, vai ser sempre aumentar o número de tecnologias, nós vamos viver sempre num mundo mais informatizado, né? Muitas coisas que o ser humano faz hoje vão ser substituídas por máquinas, né, que vão fazer coisas que a gente faz, que são máquinas programadas por profissionais da tecnologia da informação, né? E no meio disso tudo, eu espero que o ser humano ele consiga, né, trazer uma ressignificação para as relações interpessoais, né? Para que não aconteça dessa avalanche de tecnologias novas, né? Que elas não deixem que as relações interpessoais fiquem sem ética, né? Que a gente possa realmente permear essas novas tecnologias, essas novas relações do homem com a máquina, né? De forma que os valores humanistas, né, não sejam negligenciados.